bem-vindo ao Mundo Livre, retrospectiva especial, na bancada com Vilma Grisinski e Duda Teixeira. Vilma, qual foi a grande surpresa do ano? De onde vieram as boas notícias e as más notícias em 2015? Bom, vamos começar pelas boas, que elas são bem curtas. Geralmente, principalmente todo mundo reclama que jornalista não dá boa notícia. Não, teve boas notícias esse ano, vindo de um lugar que a gente está habituado a ter más notícias, que foi a América Latina. Teve duas notícias, dois fatos políticos sensacionais e que vão ter as suas repercussões, que foi a vitória do Maurício Macri na Argentina, que tornou possível o impossível, que é ganhar do peronismo no voto, e de uma presidente que ainda tinha um considerável apoio da opinião pública. O Macri, que fez tudo certo, surpreendentemente, só a única coisa que ele fez de errado foi fazer aquela dancinha lá, que é o que acontece, quando a mulher dele falou para ele não fazer, ele fez, o marido que não ouve a mulher acaba fazendo essas coisas. E ele teve que tirar a faixa para poder dançar, né? Então, não ouve o conselho da mulher, dá errado, você pode ter certeza, viu, gente? E outro, você estava lá como testemunha histórica e escrevendo sobre isso, que foi a acachapante derrota do chavismo, do neochavismo, digamos, na Venezuela. Bom, acabaram as notícias boas, tá? De um lugar de onde sempre vinha notícia ruim, né? A nossa vez não chegou, ao contrário, né? Dá até inveja, né, Diogo? Porque agora a Argentina tem Papa, tem rainha, que é a máxima rainha da Holanda, tem o Messi, e agora dizem que tem a primeira-dama mais bonita do mundo. É tudo verdade, né? Verdade. Estão com ego lá em cima. Parabéns aos argentinos. Notícias horripilantes de um lugar onde a gente está habituado a ver notícias horríveis. Elas ficaram mais horríveis ainda, que foi no Oriente Médio, com essa expansão do ISIS, desencadeando vários acontecimentos nefastos, entre os quais uma das consequências mais da guerra civil na Síria, da qual o ISIS é um produto, essa massa de refugiados de diversos países da região, de outros... também do Afeganistão e da África, né? Todo mundo virou sírio, né? Porque foi para ter o direito de entrar como refugiado de guerra na Europa, criando um dilema que é um dilema que não é de governos, é um dilema de consciência para todos os cidadãos, porque você fala, estão morrendo criancinhas afogadas no mar. E, ao mesmo tempo, num país como a Alemanha, está entrando 1 milhão de refugiados. Como que se atende 1 milhão de refugiados? Como que se atende 1 milhão de pessoas, e mais, de acordo com os países? E não parava de aumentar, até que a Angela Merkel teve que dar uma recuada. Só deixa eu fazer uma parte, Vilma. Em um país, ou em países na Europa, em que não se aceita que receber as pessoas significa enfiá-las numa tenda e deixá-las lá durante anos, né? Que é o que costuma acontecer em campos de refugiados na África e mesmo no Oriente Médio, na Turquia. A pessoa chega e já tem todos os direitos do estado do bem-estar social, escola, abrigo, saúde. Quem vai pagar por tudo isso? Por isso que eu digo, criou um dilema para o cidadão comum. Que, primeiro, num vilarejo que tem 150 habitantes, chegam 700 refugiados. O seu modo de vida muda mesmo, e isso é verdade. Segundo, o medo de que existam terroristas infiltrados é verdade, foi confirmado na prática pelos atentados de Paris, que foram essa conjuminação de tudo. Da expansão do ISIS e de como isso afetou a Europa, especialmente a França, que começou o ano com um atentado horrível contra o Charlie Hebdo, que era aquele jornalzinho que fazia
umas charges, umas piadas. Jornal satírico, né? Um jornal satírico, e terminou com a fatídica sexta-feira, 13 de novembro, com aquela série de atentados em Paris, atentados contra gente que estava sentada no restaurante, estava na calçada, numa casa de show. Ou seja, a Europa sentiu esse impacto desse caos no Oriente Médio muito diretamente. Sentiu o terrorismo em si, sentiu o impacto de grandes massas de refugiados, o que fazer com essa gente, e continua se sentindo sob ameaça. Isso é um assunto que atravessa o mundo, chega nos Estados Unidos, de certa maneira vai continuar se refletindo, porque também teve um atentado de San Bernardino agora, em que o casal do terror, né, que são aqueles adeptos do ISIS que agem de maneira relativamente isolada. O cara foi lá no local de trabalho dele e matou muito. Fuzilaram 14 pessoas, o que se refletiu no aumento da popularidade do Donald Trump. Então, nós estamos vendo como isso tudo dá várias voltas. Se aproveitou disso ao mundo. O Trump se aproveitou disso dizendo que ele ia proibir a entrada de muçulmanos, né? Suspender temporariamente. Bom. Não vamos repetir o que todo mundo fala. Agora, o que é um impensável, mas tem ressonância, sim, junto à opinião pública, porque todo mundo está falando, mas nós estamos trazendo essa gente aqui que nos odeia e que quer nos matar, e isso é amparado em pesquisas, porque teve uma pesquisa das pesquisas que foi feita em países do Oriente Médio e da África, onde se concluiu que o país onde tem a maior índice de aprovação ao ISIS é a Síria, com 21% da população, porque o ISIS é a força que se contrapõe ao Assad, a força mais efetiva de contraposição ao Assad. Vamos lembrar que os refugiados, na maioria, estão fugindo do Assad, não do ISIS. Mas embora tenha os dois fatores sejam importantes. Em muitos lugares, né? 21% da população em geral. Na Nigéria, que tem o Boko Haram, 14%. Na Tunísia, que é o país onde está funcionando melhor uma nova experiência de convivência democrática, 13%. Quando as pessoas ficam com medo, e não adianta o presidente dos Estados Unidos chegar e falar, não quero que vocês fiquem com medo. Todo mundo respondendo, não, nós não estamos com medo, nós estamos com raiva. Por que isso está acontecendo e pode continuar acontecendo? Isso é uma coisa de consequências que vão continuar em 2016 e talvez se agravem ainda mais. Duda, a Vilma citou o fato de que a França começou o ano com o atentado de Charlie Hebdo e agora praticamente terminou com esse atentado mais amplo aí do dia 13 de novembro. Você viu diferença na reação dos franceses nesses dois episódios? Tem aquela história de que no primeiro episódio eles ainda falavam, bom, tinha uma razão para ter acontecido o ataque, porque afinal eles ficavam fazendo aquelas charges contra Maomé. Sim. E que no segundo eles teve aquela estupefação, nossa, por que estão nos atacando, né? Eu acho que é uma... Você vê diferença você vê diferença na razão? Eu vejo, e assim, na verdade, eu acho que assim, a gente, como ser humano, a gente tenta entender racionalmente, achar uma explicação para essas coisas absurdas, essas violências, matar a pessoa. Então, isso sempre acontece, né? Por que isso acontece? Por que fizeram isso? Né? E aí ele tinha realmente essa coisa em janeiro de, não pode dizer, Maomé, você está desrespeitando o islamismo. E o Papa até chega a falar isso, né? Tipo assim, se algum amigo me fala mal de Jesus Cristo, eu vou dar um soco nele, uma coisa assim. Tanto que, como mostra essa capa da Veja, a capa que a gente fez, mostra que a reação foi uma reação de que... Bom, foi um ataque à liberdade de expressão, né?
E no atentado de novembro, a reação foi um ataque à civilização, né? Sim. O ISIS, quando faz isso, fala, mas isso aqui é um ataque aos idólatras, né? A esse povo que fica na rua. Quer dizer, também é bom a gente não tentar ver o mundo segundo os olhos dos terroristas, né? Quer dizer, é bom a gente saber como eles veem o mundo, mas não aceitar isso como uma explicação e nem procurar racionalizar os argumentos que eles usam. Sim. Você saber o que eles pensam não só é bom, como é vital se você quer responder isso. E que tem esse componente realmente religioso que é aproveitado e colocado. Que muita gente tenta negar, né? Que haja o componente. Não, na verdade isso não é Islã. Agora não pode mais falar Estado Islâmico, tem que falar Daesh, que é a sigla em árabe. Em árabe. Por quê? Não é Estado Islâmico, porque se você usa essa expressão, enfim, eles usam califado, mas o califado é um Estado Islâmico. É o absurdo do politicamente correto, da ideia de não criminalizar uma religião, mas eles que dizem, eles usam de uma maneira radical os preceitos da religião islâmica. Isso não quer dizer que todos os muçulmanos apoiem isso. Ao contrário. Embora, como eu disse, tem uma grande... É uma minoria grande. É uma minoria grande, bem grande, dependendo do estado de confusão em que cada país está. Agora, para preservar, você entende que os políticos não queiram afastar suas populações muçulmanas mais do que elas já se sentem afastadas, mas virar uma fatwa que você não pode usar Estado Islâmico para não ofender a religião é uma maluquice. A gente acha maluquice eles se denominarem Estado Islâmico, mas eles têm um território que eles controlam e onde vigoram os princípios mais fundamentais do islamismo, tais como expostos no seu livro santo, que é o Alcorão, e nas interpretações posteriores. Posteriores. Então, não quer dizer que, obviamente, que a gente fica um pouco exaltado, tem gente que fica um pouco exaltado com isso, inclusive pelo fato da pretensão deles se autodenominarem ao califado, o Estado Islâmico. Como se um grupo cristão surgisse na Europa e se autodenominasse Estado romano, germânico do Ocidente, Império Romano. No começo é meio ridículo, mas o fato é que eles se autodenominam califado, cuja tradução é Estado Islâmico. A gente pode usar ISIS, usar Daesh, usar o que for, mas o resultado não muda o resultado. Né? Eles têm um território, eles estão provocando uma mudança geopolítica fenomenal que não se limita só ao Oriente Médio, mas se projeta para a Europa, se projeta para os Estados Unidos. E para a Rússia, né, Duda? Você podia falar um pouquinho sobre como a guerra na Síria e também a questão dos refugiados deu ao Putin uma oportunidade ali para voltar a ser uma peça-chave? O Assad, que governava a Síria, era um aliado do Putin, e o Putin aproveita realmente essa oportunidade de ir lá e levar, fazer uma pista, né, uma base aérea. E isso é uma coisa que o Putin faz porque, enfim, oportunidade para ele é um cálculo, depende dele somente, né? Até a população russa não vê isso muito com bons olhos, né? E isso qualquer pecinha que você mexe no Oriente Médio, você tem outras tantas que começam a mudar, né? O Putin começou a ser visto realmente como uma pessoa que faz parte de qualquer solução que aconteça ali, você precisa agora consultar o Putin. E teve a consequência que é a queda do avião russo, né? No Sinai, provavelmente do Estado Islâmico, e o argumento é uma resposta à interferência russa na Síria, né? Bom, eu acho que geralmente o Putin faz parte do problema, não da solução. Sim. Mas, evidentemente que com essa jogada dele de
que é o que ele sempre faz, né? Em vez de recuar, ele aumenta. Agora a coisa está feia, porque a situação, o embate com a Turquia, que derrubou um avião que, ainda que momentaneamente tenha passado pelo espaço aéreo da Turquia, o objetivo não era atacar a Turquia, era atacar os turcos sírios, ou turcomanos, que são o mesmo povo, tem a identidade étnica. E agora, obviamente, a Rússia, que sempre foi considerada uma inimiga do Islã, inclusive desde a época do seu passado imperial, também a Rússia entrou na lista dos grandes inimigos. Vamos ver o que vai acontecer. Coisa boa não vai sair disso, né? Não, com certeza não. Vamos voltar então aí a fonte de boas notícias, que é a América Latina, né? Duda, o ano começou com um caso muito triste, né? Que foi a morte do Nisman, né? Do Alberto Nisman, um procurador argentino que investigava os atentados à AMIA, né? Uma entidade judaica em Buenos Aires, que foi encontrado morto no apartamento, não é isso? Sim. E ali teve uma quantidade de conspirações envolvendo e tudo mais, né? O governo tentou comprar vender a ideia, né? Melhor, de que tinha sido um suicídio, né? Mas ele estava ajoelhado no banheiro, o tiro veio por trás da cabeça, então tem vários indícios ali de que não, foi uma execução, né? Vilma, como é que a gente pode comparar como é que era a América Latina no começo do ano, quando a gente entrou no 2015 e agora no final, né? A diferença que teve, a guinada que teve aí. Bom, isso, embora nós estejamos falando dos assuntos internacionais, a gente tem que pôr o gigante da América Latina, que somos nós. Então, desse ponto de vista, piorou exponencialmente, né? Como nós já dissemos, na Argentina essa mudança é muito positiva. O Macri, surpreendentemente, está fazendo tudo que ele falou que ia fazer. As coisas certas que ele falou que ia fazer, né? Daqui a pouco ele vai ter que fazer a coisa certa, porém ruim. Dolorosa. Dolorosa. Sim. Mas eu vou ler aqui só uma consultoria boa, não dessas... que fez um resumo da situação econômica que o Macri vai enfrentar, e com a maioria dos itens, um país vizinho, aquele gigante... Esse vizinho, gigante aqui. Vai se identificar. O Macri assume com paralisação econômica, inflação alta, a moeda supervalorizada, controle cambial, distorção dos preços relativos, baixo investimento privado e conflito aberto com os investidores estrangeiros. Só para começar, sem contar os conflitos internos, que o kirchnerismo, o peronismo continuam a ser forças muito importantes com capacidade de paralisar o país. Voltando ao caso Nisman, o Macri reabriu as investigações. Investigações, né? Que era uma coisa que todo mundo já dava por perdido. Alguém que morre, que se suicida ou é suicidado, um daqueles casos que nunca será elucidado. Não é garantia de que haverá a elucidação final, mas ele está fazendo o que ele prometeu que ia fazer e mais ainda. Isso, em geral, é surpreendente, mesmo assumindo nessas circunstâncias muito, muito, muito perigosas. Duda, tem um aspecto positivo, né, que dá razão ao otimismo na Argentina, em termos da economia, não é? Que com o Macri, tem uma tendência aí, né, uma corrente que diz que com o Macri fazendo as coisas certas, apesar de serem dolorosas durante alguns meses ou por um período, o país tem todas as condições para a vela pegar aquele vento positivo aqui, no sentido correto, e inflar e levar o país para frente, não é? E são pequenos ajustes que ele está fazendo que você fala, poxa, por que não fizeram isso antes, né? Porque é tão fácil a política acabar resolvendo a economia, né? Então ele está negociando já com esses fundos
os tais fundos buitres, que a Cristina sempre xingou de tudo, mas que ele resolvendo isso, a gente não consegue voltar a pedir empréstimo no exterior, né? Ele já anunciou redução dos impostos de exportação de trigo, milho, de outras coisas. Ou então, seja, tudo aquilo que ele estava sendo aguardando isso, agora pode injetar assim, uma quantidade razoável de dinheiro. Essas duas coisas vão trazer dólares para a Argentina, então assim, já dá uma liberdade para o governo acabar com o problema do câmbio que eles têm, que eles não conseguem importar nada e não conseguem, tem dificuldade de produzir qualquer coisa, porque faltam insumos e tudo mais. Então é muito fácil resolver realmente. Isso, né? Quer dizer, eram coisas que não eram tão difíceis de fazer, bastava ter a vontade de fazer, alguém que fizesse, não é? E o país tem a base ali, as condições para, não em muito tempo, começar a se levantar. Né? Mas vamos lembrar que são projetos antagônicos, com toda razão, são antagônicos. O kirchnerismo e o que se poderia chamar de macrismo, embora ele mesmo diga felizmente que não quer saber de ser chefe de nenhum desses ismos, são dois projetos completamente diferentes. O da Cristina Kirchner e do seu marido anteriormente se insere nesse populismo que a gente viu quais são os resultados. Começa distribuindo benefícios que são justos, que vão ajudar a população mais necessitada, mas só cria uma massa não melhora as condições para que a economia como um todo se recupere e comece a funcionar. Ao contrário, cria um exército de dependentes do Estado, que é o populismo clássico. E na Venezuela, a gente tem uma situação, não é uma guinada tão clara como a da Argentina, porque afinal das contas na Argentina teve uma troca de governo, né? Que tem uma tendência absolutamente oposta. Na Venezuela já é uma troca apenas da Assembleia Legislativa, ou seja, o governo continua sendo chavista, mas já mostra que a população, né, 2/3, não 2/3 da população, mas colocou 2/3 de deputados na Assembleia que querem o oposto. Né? Então isso pode... O que você acha, Pode ser o princípio do fim do chavismo na Venezuela? Eu acho que o que vem pela frente é uma quebra de braço, vai continuar, né? Não é o que a gente estava falando na Argentina, agora começa a resolver as coisas, vai ter muita disputa. Tem muito conflito pela frente em 2016. Mas o que eu acho, meu palpite é o Maduro, na medida que ele vai comprar essa briga com essa Assembleia que foi eleita e tudo mais, ele vai cada vez perder mais apoio, né? Tanto na população, quanto o apoio que ele já perdeu nas Forças Armadas, no governo. Eu acho que ele não está numa situação muito sustentável. Eu acho que vamos ver o que vem para o futuro aí. Vilma, você acha que termina em 2016 sem Maduro no governo, na Venezuela? Vamos fazer um exercício de futurologia. Eu sei que você detesta fazer isso. Porque a gente sempre fala besteira. Nem sei. Diogo, tem tanta gente que a gente queria que 2016 terminasse sem esses agentes. Então vou falar o que eu ouvi lá. O que eu ouvi lá foi o seguinte: todo mundo acha que Maduro não termina o ano no governo. O que não significa que o chavismo não termine o ano no governo, porque pode haver uma troca dentro do próprio chavismo. E eles têm mecanismos que o Chávez deixou isso de maneira bem amarrada. O presidente pode indicar um novo vice-presidente, em algum momento sair, renunciar, coisa do tipo, e aí assume outro chavista a presidência. E eles podem, com isso, tentar dar um fôlego novo para o chavismo por mais algum tempo. Alguém que seja capaz, por exemplo, de lidar com a Assembleia, né, Nacional de outra forma. Enfim, então tem... A Venezuela é realmente um leque de opções do que pode acontecer muito vasto. Bom, de qualquer maneira, o que você está dizendo é que é bom o Maduro deixar a malinha pronta? Eu acho que sim. Tem muita gente que precisa ficar com a malinha pronta aí, né? Exatamente. Bom, acho que tem mais algo. O que a gente esqueceu de falar? Tem algum tema aí? Eu queria lembrar só uma coisa que afeta a maioria de nós, que é um aspecto muito negativo de 2015, que foi um ano em que a gente descobriu que não pode nem confiar nem em piloto alemão, né? Que teve o Andreas Lubitz, aquele copiloto da Germanwings, com
num quadro de demência ou psicopatia que jogou o avião contra os Alpes, matou todo mundo a bordo. Então, quando a gente não pode mais nem confiar em piloto alemão, em tempos de paz, né? Em tempos de paz. Indica de como 2015 foi um ano bem explosivo. Duda, para terminar, qual o tema que você acha que a gente deve ficar atento para 2016? Que os espectadores devem prestar atenção? Eu acho que o que vai acontecer com a Europa, de um jeito geral, né? Quer dizer, eu acho que as ameaças, os problemas foram mudando um pouco de cara, né? Começou o ano muito crise grega, dívida e tal, termina o ano com a questão dos refugiados, não é? Ou do terrorismo, né? Também, né? Também terrorismo, mas a questão econômica parece que já estava meio que sendo resolvida até com alguns países parece que já meio resolvendo isso, são uma boa coisa, né? Então o Cameron na Inglaterra, o Rajoy, o partido dele deve ser vitorioso na eleição agora, mas não com maioria, mas enfim, começam a crescer 3%, tal. Hoje a gente inveja esses números, né? Mas parece que tem alguma coisa também ali bom economicamente acontecendo. Claro que vai ter que cuidar agora desse volume absurdo de gente, né? Muito bem. Obrigado, Duda. Obrigado, Vilma. Este foi o último Mundo Livre de 2015. Até 2016.